pobre do dia, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida, Pai, de estar na tua presença. Pai, abençoa, Pai, os teus servos, fala com eles, Senhor Deus. Fala com a tua igreja, meu Pai, nesta hora, Pai. Que o Senhor tenha a palavra. Senhor, usa a boca dele grandiosamente. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar abrindo aí a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro dos Gênesis, um dos 5 livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, vamos estar lendo no capítulo 25, apenas 2 versículos. Aleluia. Gênesis 25, vamos estar lendo os versículos 20 e 21 apenas. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos abrem, já quero aqui agradecer por essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite, né? Eu de mim nada tenho, mas Deus é aquele que tem todas as coisas, dele é o poder, para ele a honra, para ele a glória. Amém? Louvado seja Deus. Êxodo 25, 20. Gênesis, desculpa, eu falei em Êxodo, esqueci daí. Gênesis 25, 20. Está escrito assim na palavra do Senhor: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. Versículo 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto esta era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Somente até aqui, amém? Pode se assentar, louvando e glorificando o Senhor nesta noite. Eis que estamos aqui nesta noite em um culto de resposta, né? Os cultos às terças-feiras tem esse tema, o culto da resposta, e tenho certeza que a maioria de nós, pelo menos aqui nesta noite, tem em seu coração um pedido, tem em seu coração um propósito, pedindo a Deus uma resposta, uma luz, uma direção. E assim estamos aqui para falar sobre oração, para falar um pouco sobre a resposta de Deus nas nossas vidas. Como sempre, como a Bíblia é um livro de fé e de prática, ela é o nosso manual, né? Então nos inspiramos, nos espelhamos em várias pessoas, em vários nomes da Bíblia, como exemplo para nós. Diversos homens e mulheres de Deus oraram ao Senhor pedindo resposta. Alguns obtiveram essa resposta rapidamente, outros tiveram que esperar por anos, mas eles receberam. Outros receberam não igual eles estavam pedindo, de uma maneira diferente, como é o caso de Abacuque, que orava pedindo ali um renovo para Israel. Ele orava e Deus não respondia, e ele orava e ele insistia, até que quando Deus respondeu, ele não respondeu o que Abacuque queria ouvir. Ele respondeu para Abacuque que não estaria trazendo um renovo, mas sim estaria trazendo um grande juízo para com aquele povo que estava em pecado, para com aquele povo que estava totalmente desviado dos seus caminhos, servindo a ídolos e fazendo o que bem quisesse. E assim, dessa maneira, temos alguns nomes, como é o caso de Isaque, por exemplo, né?
Abraão, a uma certa altura da sua vida, ele envia ali a terra de Padã Arã, o seu servo mais velho, juntamente com outros servos, 10 camelos e diversos presentes, com a finalidade de buscar para Isaque, o seu filho, uma esposa. Por quê? Porque ele não queria que Isaque se casasse com uma mulher cananeia, porque aquelas mulheres, elas trariam um jugo desigual para com a vida de Isaque. Aquelas mulheres, elas tinham uma outra cultura, tinham outras crenças, outros princípios, totalmente diferentes daqueles da família de Abraão. E Abraão não queria que o seu filho, que ele tinha certeza, pois Deus lhe prometeu, o filho que daria seguimento à sua descendência, ele não queria que o seu filho se corrompesse com essas mulheres. Então ele manda ali o seu servo, pede que ele faça um juramento, e enquanto isso Isaque aguardava. Isaque já tinha 40 anos, não havia se casado. Por que ele não havia se casado? Porque ele era obediente. Naquela época os filhos obedeciam os pais, hein? Estão ligados, jovens? Eles obedeciam. Isaque estava em obediência, estava esperando no Senhor a pessoa certa. Quantas vezes hoje em dia os jovens se desesperam, querendo um namorado, um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa, sem esperar o momento certo, sem esperar a pessoa certa. Você está esperando? Ore ao Senhor, continue aguardando nele, que no momento certo a pessoa certa vai vir para a sua vida. Você, jovem, a sua Rebeca vai chegar. Tenha paciência. Você, menina, o seu Isaque vai chegar, o seu príncipe. Mas espere no Senhor. Amém? Obedeça e aguarde no Senhor, pois quando vier, vai ser bênção na sua vida, e não peso, e não jugo na sua vida. E aquele servo, ele seguiu ali para Padã Arã, para as terras do irmão de Abraão, de Naor. E ele vai a caminho com mais alguns outros servos, com aqueles camelos, com todas aquelas coisas. E Abraão fez jurar que ele não retornaria se não trouxesse de lá uma esposa para o seu filho. E ele questionou Abraão: mas Abraão, meu senhor, e se a mulher não quiser vir? Ele falou: olha, se ela não quiser vir, você está desobrigado do seu juramento. E ele foi. E ele ia pensando: como que eu vou chegar a essas pessoas se eu não conheço ninguém? Como eu vou saber qual é a moça escolhida por Deus para o filho do meu Senhor? E aquele homem, irmãos, ele não era servo do Senhor. Ele não era servo do Senhor. Tanto que ele faz uma oração, está em Gênesis 24:12. Ele faz uma oração sem crer no Senhor. Está escrito assim, Gênesis 24:12. E disse: ó Senhor, Deus meu, ó Senhor, Deus de meu Senhor. Ele estava orando ao Deus de Abraão. Não era o Deus dele, era o Deus de Abraão. Mas ele orou: Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste
beneficência ao meu Senhor. Aleluia. Aquele homem, ele não cria em Deus de andar com ele, ele cria em Deus de ouvir o seu senhor Isaac falar, seu senhor Abraão. Por isso ele ora ao Deus do meu Senhor, ao Deus de Abraão. Mas Deus responde de uma maneira maravilhosa, pois a Bíblia diz que antes que ele terminasse de fazer essa oração, eis que surge Rebeca, vindo com seu cântaro do ombro, chegando para tirar água naquele poço. E ele fica observando. Quando ela tira a água, ele pede a ela de beber, e ele faz exatamente como ele pediu na oração: abaixa o cântaro para que ele tome um pouco d'água, e logo se oferece para tirar mais água para dar de beber aos camelos que ele trazia com ele. E ele de imediato, ele reconheceu que verdadeiramente Deus tinha ouvido a sua oração e estava respondendo naquele momento. Tanto que aquela moça, ela convida aquele servo a ir à casa, né? Fala ali com seus pais, conta tudo que ele falou, pois ele conta toda a história, que ele estava ali amando do seu servo, ou melhor, do seu senhor Abraão, para buscar uma esposa para o filho dele, o filho que era o herdeiro de tudo aquilo que Abraão possuía. E ele falou de todas as posses que Abraão tinha. E chegando ali à casa, ele faz a segunda oração. Está lá em 24 e 26. Está escrito assim: então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Aleluia. Este é um exemplo de uma oração que foi respondida muito rapidamente. Uma resposta que veio muito rapidamente. E de uma pessoa descrente. Muitos descrentes respeitam a mim e a você pela nossa fé, sabia? Alguns podem até desdenhar, mas a maioria respeita. Haja vista quando nós saímos, não é, apóstolo? Nas saídas de rua para distribuição de marmitas. Algumas pessoas, até de outra fé, elas elogiam o trabalho da igreja, e algumas chegam até a aceitar a oração, porque elas veem em nós um brilho diferente. É por nós? Não, é por aquele que está em nós. Aleluia. É por Cristo Jesus. E nele, por ele, para ele, né, são todas as coisas. Glória Nele a Deus. está Aleluia. o fazer e o efetuar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então aquele servo, ele dorme ali naquela casa. No dia seguinte ele se levanta, já querendo ir de volta para a casa de Abraão, levando a Rebeca. E aqueles homens, Betuel, pai de Rebeca, Labão, irmão de Rebeca, insistem para que ele fique mais alguns dias. Mas ele disse: não posso ficar. Eu vim nessa missão e Deus já me deu a resposta. Eu já encontrei o que vinha procurar. E ele não ficou. E eles disseram: então vamos perguntar à moça, vamos perguntar à Rebeca se ela quer ir com você já hoje. Perguntaram a Rebeca, que de imediato disse sim. E ali rapidamente se despediram e foram de volta para as terras de Abraão. Foram de volta para Canaã. A Bíblia diz que ao chegar ali, foi uma verdadeira cena de filme, né? Digna dos melhores romances. Quando de repente Isaac, voltando do campo, vê vir aquela caravana, né, com aqueles camelos, e a moça pergunta: quem é aquele senhor, aquele moço?
E o servo diz: é o meu senhor, Isaque, teu noivo. E a Bíblia diz que ela põe o véu, né? E ali, quando se aproxima, ela desce do camelo e eles se abraçam. E é uma cena maravilhosa. E ali, logo em seguida, eles vão para a tenda, né? Consumam o casamento, como era de costume antigamente. Enfim, é algo que veio de Deus. E o que vem de Deus é bênção. Só que a hora de Deus, a hora é de Deus, o tempo é de Deus. Por isso eu e você temos que ter paciência. Muitas vezes é difícil, porque muitas vezes eu e você estamos precisando de algo para ontem. Esperamos e pedimos e não acontece, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E ali eles se casam. E parecia estar tudo perfeito. Até então tudo perfeito. Tudo de acordo à vontade de Deus. Mas o que acontece em seguida? Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos e nada de filhos. E eles começam a se preocupar. E a Bíblia diz que então Isaque ora pela sua esposa, conforme o texto que lemos aqui nos versículos 20 e 21 do capítulo 25. Ele ora por Rebeca. Mas nesse caso, a resposta à oração de Isaque não veio tão rapidamente quanto a resposta à oração do seu servo ali, a caminho, de Padã Arã. A resposta levou 20 anos. Ele orou por 20 anos. Não está escrito explicitamente na Bíblia, mas a Bíblia diz que quando Isaque se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. E a Bíblia diz que quando os gêmeos nasceram, Jacó e Esaú, Isaque era da idade de 60 anos, ou seja, a diferença 20 anos. Foram 20 anos para chegar ali a resposta às orações de Isaque. 20 anos ele aguardou, 20 anos ele orou, 20 anos ele insistiu. Mas quando a bênção chegou em dobro, a bênção chegou dobrada na vida de Isaque. Não apenas um, mas 2 crianças no ventre de Rebeca. E ali, como é normal, as crianças que estão em desenvolvimento, eles chutavam, espezinhavam na barriga da mãe, até que se percebeu que não se tratava apenas de um, mas de 2. E nascem Jacó e Esaú. Todos conhecem a história. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Esaú foi o primogênito. Ele tinha todos os direitos como filho mais velho, pois apesar de um parto de gêmeos, o que saía primeiro da madre era o primogênito. Só que Esaú não deu valor à sua primogenitura. Esaú, ele fazia um certo pouco caso, tanto que chegou a vender para Jacó a sua primogenitura, trocar por um prato de lentilhas, por um ensopado. Diante dessas atitudes de Esaú, Deus escolheu a Jacó para dar prosseguimento à sua linhagem, para dar prosseguimento à linhagem do povo santo, do povo escolhido de Deus. Portanto, meus irmãos, apesar de Isaque preferir a Esaú, o seu primogênito, a Bíblia diz que Rebeca preferia Jacó, Isaque preferia Esaú. Ele gostava das caças que ele trazia, de comer, a carne das caças que ele trazia, e era o seu xodó, o seu filho preferido. Só, irmãos, que tem uma coisa: nem todo aquele que o homem escolhe é o que Deus escolhe. Nem todo aquele que
o homem escolhe é o que Deus escolhe. Às vezes o homem escolhe uma pessoa, mas Deus, que vê o coração, que vê o interior, Ele escolhe outra pessoa. Como foi no caso de Davi, por exemplo, né? Se fosse pela aparência, pela estatura, pela beleza, Davi estava em último lugar. O mais jovem, o mais franzino, ruivo, né? Hoje em dia é charme ser ruivo, né? Me parece que na época havia um certo preconceito para com os ruivos. Quem Deus escolheu? Davi. E no caso, Jacó, apesar de todos os defeitos dele, a Bíblia relata muito bem os defeitos, as pisadas na bola do Jacó, mas foi ele quem Deus escolheu para dar prosseguimento à linhagem do seu povo. Louvado seja Deus. Portanto, se Ele escolheu a mim e a você para estarmos aqui nessa noite, não foi à toa, não foi de graça, é porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Quantos em sua casa, às vezes, é só ele, é só ela que serve a Deus, e os demais estão no mundo, não estão nem aí? Mas não é à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Receba nesta noite. Deus tem um propósito. Não é à toa que você se rendeu a Cristo. Não é à toa que você está nos caminhos do Senhor. Muitas vezes sendo coluna espiritual na sua casa. Muitas vezes ali, muitas pessoas da sua família tendo livramentos, porque você intercede, porque você ora, e porque você continua mantendo viva no seu coração a esperança em Deus de que todos venham a se converter, como o texto que foi lido aqui hoje, né? Para que você um dia possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus. Jacó, ele foge de Esaú. Também uma história bastante conhecida, né? Fugindo de Esaú, ele, após aprontar todos ali, tentar enganar o pai dele, Isaac, que já estava velho, já estava com as suas vistas escurecidas, já não enxergava bem. Ele coloca ali roupa de peles para se passar por Esaú, para tentar receber a bênção de Isaac, e acaba recebendo, pois ali em cumplicidade com a sua mãe Rebeca, ele acaba enganando o pai dele, que profere a bênção de primogenitura para a vida de Jacó, e não para a vida de Esaú, que era o verdadeiro primogênito. Quando ele chega no campo, né, quando Esaú chega, fica muito nervoso, fica muito irritado, e jura o seu irmão de morte. E ali Isaac foge, sem nada a levar. Ele foge e em determinado lugar, ele se deita, já muito cansado, pega uma pedra, coloca ali para usar de travesseiro. E enquanto ele dorme, ele tem um sonho. Deus aparece a ele no sonho e diz que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, e que é com ele por onde ele for, e que o vai abençoar, e que vai multiplicar a sua descendência. Aquele homem que saiu fugido, aquele homem que estava ali sem nada, a Bíblia diz que ele, ao acordar daquele sonho, onde ele via ali uma escada que ligava a terra ao céu, ele via Deus soberano no alto da escada, e via anjos subindo e descendo. Irmãos, todos nós sabemos que muitas coisas do Velho Testamento prefiguram a Cristo. Quem era aquela escada? Quem é o único caminho que nos leva ao Pai? Jesus Cristo. Aquela escada já era uma sombra, uma prefigura do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele acordou maravilhado após ter aquele sonho. E ele disse: esse lugar
não é outro lugar senão a casa de Deus. Por isso esse lugar que hoje se chama Luz, não mais se chamará Luz, mas se chamará Betel. Abrindo aqui um parênteses, tudo aquilo que vem de Deus, não precisa ser mudado. Mas o que não vem de Deus precisa passar por mudança. Abrão, quem deu o nome de Abrão? Terá o seu pai. Precisou de mudança. Deus falou: não se chamará mais Abrão, mas Abraão. Louvado seja Deus. E assim como aconteceu, por exemplo, com Jacó, quando ele luta com o anjo do val do Jaboque. Qual o seu nome? Jacó. Não, a partir de hoje não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, aquele que luta com Deus e vence. Louvado seja Deus. Portanto, se Deus te deu algo, se vem de Deus, tenha certeza, não precisa de mudança, é perfeito. Mas se não veio de Deus, se você trouxe com a sua própria mão, precisa de mudança, precisa passar por mudança. Há algo em você, quando eu falo você, eu refiro a mim também. Há algo em você que você sente que não provém de Deus, que você ora a Deus para que seja liberto. Você está no caminho certo. Deve continuar orando, deve continuar buscando, para que Deus, que tem todo o poder, Ele pode verdadeiramente te libertar, pois a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. A verdadeira libertação está somente em Cristo Jesus. Eu e você podemos orar, podemos interceder pelas pessoas. Deus quer que nós façamos isso. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Diz também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Mas quem pode mudar, quem tem o poder, é somente Ele, somente Deus. Quando oramos por alguém, essa pessoa é curada, o poder não vem de nós, mas de Deus. Quando oramos por uma porta aberta, por uma oportunidade na vida de alguém, ou até mesmo na nossa vida, e essa porta é aberta, e esse milagre acontece, toda a honra e toda a glória deve ser dada sempre a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, em todo tempo e lugar. Jacó fez ali um voto com Deus. Ele pegou aquela pedra que ele usou como travesseiro, colocou de pé, e pegou a única coisa que ele estava levando, que era um pouquinho de azeite que ele tinha de resto, e ele derramou por sobre aquela pedra. E ele também fez ali a sua oração, pedindo a Deus. Está em Gênesis 28, 20. Vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras, né? Como dizem os assembleanos. 28, 20. Ele disse assim, está escrito assim na palavra do Senhor: e Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, até aqui ele também não era servo do Senhor. Ele também ouvia o seu pai falar, que aprendeu com seu pai Abraão, né? Então ele ouvia do avô, do pai, mas ele mesmo não servia ao Senhor. Mas ele faz esse voto, que se Deus fizesse isso na vida dele, o Senhor seria o seu Deus. E ele diz ainda: esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele faz essa oração
Todos conhecem a história, a trajetória de Jacó. Verdadeiramente Deus atende a essa oração. Deus responde a ele com o quê? Com milagres, com provisão, com multiplicação na vida dele. Todos conhecem o texto bíblico. Ele estava ali em terras de Labão, seu tio. Trabalhou 7 anos por Raquel, depois não recebeu Raquel, mais 7 anos recebeu Léa, depois mais 7 anos por Raquel. E depois continuou trabalhando ali naquilo que no interior se chama de tirar sorte, né? Ele cuidava do rebanho de Labão, e ali dentre as crias, um percentual era dele. Só que Deus começou a multiplicar de tal forma na vida dele, que seu tio começou a ficar com inveja. Meus irmãos, infelizmente é assim, né? Muitas vezes as pessoas podem até te desejar que você cresça, desejar que você prospere, que você ganhe entendimento, mas a partir de um ponto, muitas vezes, começa uma certa perseguição. Meu Deus. É igual Davi, né, com Saul, né? Davi foi exaltado ali por Saul após vencer o gigante Golias. E Davi saía ali nas batalhas, nas pelejas, e grandes eram as vitórias. Aí as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Pronto, era o que faltava para o Saul começar a ter inveja, começar a perseguir Davi. É dessa maneira. Não foi diferente com o tio de Jacó, que mudou por 10 vezes o seu salário. Fala, não, agora as ovelhas negras vão ser suas e as brancas minhas. A maioria geralmente eram brancas. Começou a nascer mais ovelhas negras do que brancas. Não, agora salpicados e malhados são seus, brancas e negras são minhas. Começou a nascer mais salpicados e malhados. E assim Deus foi prosperando de tal maneira que a Bíblia diz que até os filhos de Labão, os primos de Jacó, começaram a dizer: esse homem está tirando tudo que era do nosso pai. Ele chegou aqui sem nada e agora está tirando tudo que era do nosso pai. Mas ele não estava tirando, ele estava trabalhando e Deus estava abençoando. Aleluia. Ele não estava roubando, ele não, apesar de ele no passado lá ter uma certa má fama, né, de tentar enganar o irmão dele, o pai dele. Deus já tinha trabalhado na vida dele, no caráter dele, durante todos aqueles anos, e ele sabia que não compensava, e ele sabia que ao fazer o mal, você colhe o mal. É a lei da semeadura. Se você não pode plantar abrolhos, plantar espinheiros e colher, sei lá, flores, feijão, alimento, não pode. Aquilo que semear, isso também se fará. É o que a palavra diz para nós. Aleluia. E ele já sabia, ele já tinha aprendido que não compensava trapacear. E ele não trapaceava, só que o seu tio e os seus primos achavam que ele estava trapaceando. E chega um momento que ele tem que sair dali. Ele tem que sair dali. E Deus ordena que ele saia. Retornando agora, muito rico, aquele homem que foi sem eira nem beira, aquele homem que só tinha um cajado na mão, ele retorna já com rebanhos, Aleluia. 2 esposas, vários filhos e, sabe, muitos servos, muito rico aquele homem. Só que havia na mente e no coração dele uma preocupação. E meu irmão me jurou de morte. E agora, quando eu voltar, o que será que ele vai fazer comigo? Como ele vai me receber? Já haviam se passado ali muitos anos,
cerca de aproximadamente 20 anos. E é quando Jacó faz uma outra oração, quando ele está fugindo. A segunda oração de Jacó está em Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 9 ao 12. Está escrito assim: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Jacó temia por si, Jacó temia por sua família. Nessa segunda oração de Jacó, ele pede livramento, mas ele também faz um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, pela prosperidade, pela multiplicação, pelos livramentos que com certeza ele teve em todo aquele tempo. E agora ele queria o livramento maior, que era não ser morto pelo seu irmão. Interessante que ele se lembra de agradecer. E nós? E você? Tem agradecido sempre que Deus te abençoa? Ou será que muitas vezes nós não somos como os 9 leprosos dos 10 que Jesus curou, quando só um retornou para agradecer, e os 9 caíram fora, não se importaram nem em retornar ali ao mestre para dizer que estavam curados e agradecer pelo milagre? Será que eu e você muitas vezes, ao receber a bênção, a gente não esquece de agradecer? Sejamos sempre gratos ao Senhor. A palavra nos diz: em tudo dai graças. Ainda que seja uma situação que não esteja exatamente do jeito que eu e você queremos, ainda que não tenhamos na nossa mesa aquela mistura predileta, mas temos ali o feijão, temos o arroz, temos um bifinho, alguma coisa ali, glória a Deus. Temos que agradecer. Não tem um bifinho, mas tem um feijão, um arroz, uma saladinha, um chuchu, glória a Deus. Temos que agradecer. Temos que ser gratos. Ao sermos gratos com Deus, Ele se agrada de nós e Ele nos abençoa. Ele nos concede o desejo dos nossos corações. Por isso, muitas vezes, quando nós abençoamos alguém e do nada nós temos vontade de comer alguma coisa ou de receber algo, às vezes do nada acontece. Deus envia, Deus prepara de alguma maneira. A nossa apóstola, ela tem dado muitos testemunhos nesse sentido, e não é diferente, tenho certeza, com muitos dos irmãos. Já aconteceu comigo também. É uma bênção. Mas por quê? Porque fomos gratos. Fomos gratos no pouco, e quando Deus prosperou, nós agradecemos, continuamos a ser gratos. Não é como muitas vezes o irmão que ora para ter um carro. Não, quando eu tiver meu carro, eu vou pôr na obra, eu vou dar carona para os irmãos para a igreja. E quando recebe o carro, muitas vezes nem para a igreja vem. Às vezes dá prioridade a coisas do mundo, a um passeio na praia, a um passeio no sítio. Não que isso seja pecado, não que isso seja proibido, mas às vezes o irmão deixa aquele bem material entrar no seu coração e colocar aquilo na frente de Deus, dar prioridade às coisas materiais ao invés de dar prioridade a Deus. Bendito
seja o santo nome do Senhor. Temos também, as horas já se avançam, vou correr um pouquinho, outros exemplos na Bíblia, como é o caso de Elias. Elias que teve uma resposta rápida da parte do Senhor em sua oração. Os servos de Baal ficaram ali de manhã até a tarde, clamando, até se cortando, se mutilando ali em sacrifício a Baal, para que Baal respondesse e mandasse fogo do céu sobre o holocausto, e nada aconteceu. Enquanto que Elias, em algumas palavras, ora a Deus, e o fogo desce e consome o holocausto, e consome e seca até a água que ele mandou jogar sobre o holocausto, no rego em volta do holocausto. Uma resposta imediata do Senhor. Bendito seja Deus. Outro exemplo, Jonas fugindo ali daquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Todos conhecem a história. O barco está a pique, os marinheiros jogam tudo no mar, não sabem mais o que fazer, e Jonas reconhece, fala: não, lancem-me ao mar. Todo esse mal está sobrevindo por minha causa, porque eu não obedeci ao Senhor. Quantas vezes também na minha e na sua vida vem determinadas tempestades, determinadas dificuldades, e nós às vezes caímos a ficha por alguma coisa que nós não obedecemos, por termos muitas vezes nos desviado daquele caminho que Deus queria que nós seguíssemos. E Jonas, lançado ao mar, é engolido pelo peixe, e de dentro do ventre do peixe Jonas faz uma oração, e é ouvido, e é respondido por Deus, que ordena aquele peixe que vomite a Jonas na praia. E Jonas na praia, todo sujo ali, né? A gente imagina, a Bíblia não diz, cheio de gosma ali, de algas, se lavando, se limpando. Ele reconhece que é inútil fugir de Deus. É inútil fugir daquilo que Deus tem para mim e para você. Temos livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio. Podemos fugir, mas pagaremos o preço, sentiremos na pele as consequências. É o preço, porque o que Deus quer para mim e para você é sempre o melhor. A sua vontade é perfeita, a sua maneira é a mais linda. Tem até um louvor que diz essa frase: seja feita a vontade do Senhor. A gente muitas vezes não entende. É o caso, porém, de Ezequias. Ezequias era um rei íntegro, estava restaurando ali, mandou quebrar os altares, os postes de ídolos, restaurou o culto ao Senhor. E de repente ele recebe da parte do profeta Isaías uma notícia, uma sentença de morte, para ele preparar a sua casa, pôr em ordem, que ele iria morrer. E o rei Ezequias, ele se volta para a parede e ele chora ali, um choro de alma, lembrando a Deus das coisas que ele fez em prol do nome dele, em prol da restauração do culto a ele, em prol de afastar ali aquelas pessoas da idolatria. E Deus fala com o profeta Isaías, que ainda nem tinha saído do palácio, para retornar e dizer que estava acrescentando mais 15 anos de vida a Ezequias. Há algo na sua vida que você acha que não tem saída, que não tem solução? O famoso complexo de Gabriela, né? Nasceu assim, vai morrer assim, não tem jeito. Saiba que tem jeito. Existe um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto, né, morre torto. Mas ele só morre torto se ele não encontrar o carpinteiro, Jesus Cristo.
Se ele encontrar o carpinteiro, ele será apanhado, e ele será liberto, ele será salvo. Glórias a Deus. Agora, Deus atendeu aquela prece, aquela oração de alma de Ezequias, pedindo para viver. Deus concede mais 15 anos de vida. Agora ele tinha um motivo para levar Ezequias naquela época. Sabe qual foi? Porque nos anos seguintes, Ezequias iria gerar o rei mais perverso de Israel, Manassés. Então Deus sabe de todas as coisas. Por que ele estava querendo levar Ezequias? Para que o povo de Israel todo não sofresse debaixo das mãos de Manassés. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando eu e você não compreendemos muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida, quando a gente pede A e Deus dá B, é porque Ele sabe que B vai ser bom para nós, e A, que a gente achava que seria bom, muito pelo contrário, pode parecer bom, mas pode nos trazer sérios problemas mais na frente. Louvado seja Deus. Aleluia. Para encerrar, falando brevemente de Gideão, né? Lá em Juízes. Gideão, que foi chamado ali pelo anjo, enquanto malhava trigo no lagar, um lugar que era feito para pisar uvas. Mas Gideão malhava o trigo ali porque havia uma certa depressão, para que os midianitas que saqueavam tudo não vissem a poeira da palha subindo e chegassem ali para tomar tudo deles. Porque tudo que eles colhiam, os midianitas vinham e levavam. E eles estavam ali praticamente passando fome. E veio o anjo do Senhor e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão questiona o anjo. Ele diz: como assim Deus é comigo? Deus é conosco? Estamos passando por essa situação. Mas ali Deus convence, através do anjo ali a Gideão, que vai partir para libertar aquele povo da opressão dos midianitas. E ele ora por 3 vezes, pedindo a Deus um sinal. Coloca o novelo. Senhor, se amanhã o novelo estiver molhado e em volta estiver seco, então eu vou ter certeza que é para ir mesmo, o Senhor é comigo. Aí no dia seguinte estava lá o novelo molhado e o chão seco. Ah, Senhor, mas agora eu te peço, amanhã que o chão esteja molhado e o novelo seco. E assim foi por 3 vezes. Mas Deus respondia. Ele orava e Deus respondia, até eles se convencerem que verdadeiramente Deus estava no negócio. E ele foi, e a vitória foi certa. Por ele? Não, por Deus que estava no negócio, Deus que estava à frente, e Deus que o capacitou. Assim também é comigo e com você. Muitas vezes nos sentimos incapazes para muitas coisas, mas Deus é aquele que nos capacita. Se buscarmos nele com fé, verdadeiramente Ele traz a capacitação, Ele traz a vitória na minha e na sua vida. Como diz o louvor, né? Quem ora para Deus tem resposta. Às vezes não a resposta que queremos ouvir, mas a resposta certa, a resposta sobre aquilo que verdadeiramente vai ser bênção na minha e na sua vida. Até aqui me deu o Senhor. Agradeço essa rica oportunidade, que as palmas do Senhor. Amém?